Já está no ar o Ronda da Cidade. Muito boa tarde, esse é o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Vendedor morre em acidente de moto na S482. Secretário presta esclarecimentos na Câmara e afirma que não houve desvio de cimento da Prefeitura de Cachoeiro. Manifestantes cobram justiça pela morte da vendedora Roseli. Suspeito de furtos é contido por populares e acaba agredido no centro de Cachoeiro. Essas e outras notícias no programa de hoje. E eu começo o programa de hoje falando de acidente de trânsito, infelizmente, um acidente trágico em Cachoeiro. O vendedor Osíris da Conceição Santos, de 33 anos, morreu no início da noite desta quarta-feira ao colidir em um caminhão na rodovia ES482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. Testemunhas relataram que o motociclista conduzia uma CG 150 Fan e teria feito um retorno quando foi atingido por um caminhão com placa de Ibitirama. Com o impacto, a roda dianteira da moto foi arrancada. O motociclista, Osíris da Conceição, morreu no local. O SAMU 192 chegou a ser acionado para socorrer o motociclista, mas a equipe de resgate constatou o óbito e acionou a perícia técnica da Polícia Civil. Felizmente, mais uma vida que se perde em acidente de trânsito, né? E a gente volta a falar dos casos de feminicídio na região. Ontem, manifestantes foram para as ruas de Cachoeiro para cobrar justiça pelo assassinato da vendedora Roseli, crime que ocorreu na última semana. Diversas pessoas se reuniram na Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro, na tarde desta quarta-feira, para pedir justiça pelas mulheres vítimas de feminicídio na região sul. Então, em primeiro lugar, assim, com a morte da Roseli, criou uma grande comoção no município, né? A gente já vem refletindo sobre tantas mortes que têm acontecido no estado. E no último mês foram 4 mortes. Então a gente sentiu a necessidade de vir para a rua, de manifestar a nossa indignação. A gente não quer que continue matando nossas mulheres. E cada vez que matam uma mulher, é uma de nós que vai morrendo aos poucos. Coletivos, mulheres e familiares das vítimas assassinadas por homens com quem tiveram em algum momento da vida um relacionamento se reuniram com um único objetivo. É chamar atenção, porque assim, o que a gente entende? As pessoas ainda não compreendem o que é o feminicídio. As pessoas têm como... Quando vê uma mulher sendo morta, é mais um número, a gente vira estatística. E a gente quer aqui hoje conscientizar, o nosso papel de conscientização. Ao mesmo tempo, gritar e pedir políticas públicas para nós mulheres e que parem de nos matar. No dia 16 de setembro, Charlene e a filha Isaquiele, de 10 anos, foram esfaqueadas e mortas pelo ex-namorado da mulher em Marataízes. Depois, no dia 25 do mesmo mês, Gisele Thaís Cassandro foi morta a tiros em Conceição do Castelo porque teria pedido pensão alimentícia para a filha. 3 dias depois, Adriana Torrente desapareceu e seu corpo foi encontrado dentro de um córrego em Conceição do Castelo. A polícia trabalha com a hipótese em que o homem matou a ex-esposa e depois tirou a própria vida. O caso mais recente foi no dia 17 de outubro, quando a vendedora Roseli Valiati Farias foi morta por um homem com quem se relacionou. Ele não aceitava o rompimento da relação. O corpo de Roseli foi encontrado em Presidente Kennedy. Entre setembro e outubro de 2021, um período de 31 dias, 4 mulheres foram assassinadas aqui na região sul. O último caso foi da vendedora de 47 anos, Roseli, assassinada pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Esses casos chamam a atenção de feministas, ativistas e de familiares que se reuniram aqui na praça para pedir justiça. Roseli foi encontrada morta. O suspeito foi identificado como Alexandre Nunes. Ele possuía perfis falsos nas redes sociais e mantinha contato com outras mulheres. O motivo da morte da vendedora foi por conta do fim do relacionamento. Olha, eu trabalhei durante quase 20 anos com a Roseli.
Ela era uma pessoa, assim, extremamente comprometida. A felicidade dela era uma coisa contagiante. Não tinha uma só pessoa que estivesse com algum problema que ela não estava ali do lado chorando junto com a pessoa. Ela era uma pessoa solidária. Qualquer problema que qualquer pessoa tivesse, ou fosse financeiro, ou fosse com a família, ela tinha sempre uma palavra de consolo, de fé. Agora, a amiga conta que só vai ficar saudades da vendedora de quem lembra com carinho. Essa alegria dela que vai ficar junto com a gente durante o resto das nossas vidas. Ela marcou muito a história da nossa empresa e a lembrança que a gente vai ter dela vai ser sempre essa, a pessoa mais alegre que eu já conheci nessa vida. Denunciar é importante. E a presidente do Conselho do Direito da Mulher faz um apelo para as vítimas de agressão se manifestarem e procurarem apoio. A mulher tem que ter coragem de denunciar, a mulher ela não tem que ficar com ninguém junto com ela que faça qualquer tipo de abuso, tanto violência física, quanto psicológica, quanto moral. A mulher não é obrigada a aceitar nada disso. O que a gente pede, nós somos feministas do Conselho, nós estamos falando como feminista. Os direitos são iguais, ninguém merece sofrer nenhum tipo de assédio, de punição e não queremos morrer. O ato foi encerrado com a fala do irmão de Roseli e da amiga de trabalho. Balões brancos foram distribuídos como pedido de paz. Eu agradeço a todos vocês pelo empenho, pela vontade. Sempre que precisar da gente, pode contar com a gente, tá bom? E eu só peço oração. Muito obrigado. A gente vê várias manifestações e mais manifestações, muitos casos de violência contra a mulher. A gente pensa que vai chegar ao fim, que a gente vai parar de trazer esse tipo de notícia e aí, olha o que chega aqui para mim. Um homem de 31 anos foi preso após manter uma família refém em uma residência, isso no bairro Monte Cristo, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada desta quinta-feira. A mulher do suspeito, de 33 anos, estava sendo agredida e torturada por ele. Segundo a Polícia Militar, o homem desferiu socos, coronhadas e chegou até a utilizar, olha só, um garfo para ferir a companheira. Como se não bastasse todas essas agressões contra a mulher, o filho da vítima, de apenas 1 ano e meio, também foi agredido com socos. Tudo aconteceu na presença de outra criança, uma menina de 11 anos, também filha dessa mulher, ela que tinha um relacionamento curto aí há pouco tempo, né? Há 5 meses, com esse elemento covarde. Não dá para acreditar. Agrediu uma criança de 1 ano e meio, já não bastasse a mulher, o que já é muito grave, agrediu um bebê, uma criança de 1 ano e meio. É muita covardia, é muita crueldade e que ele passe um período bem longo na colônia de férias, né? Você conhece a colônia de férias, não? Aquela colônia que as pessoas veem o sol nascer quadrado, que é o centro de detenção provisória. E depois do intervalo, suspeito de furtos é detido por populares e acaba agredido. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, você pode acompanhar o programa pelas nossas redes sociais e rever quando quiser. Quero aproveitar para convidar você a participar com a gente pelo WhatsApp 28 99991 7726. Tem um flagrante na sua rua, tem aquela bronca? Manda para a gente que a gente faz questão de mostrar aqui no Ronda da Cidade. E o governador Renato Casagrande participou na manhã de hoje do programa de conservação de revitalização das bacias hidrográficas do sul do estado. O Samuel de Fraga traz mais detalhes para a gente. Oi, Wanderson, olha, a gente está aqui com o governador Renato Casagrande, ele que veio cumprir a agenda aqui em Cachoeiro de Itapemirim e hoje tem o lançamento do programa de conservação e revitalização de bacias hidrográficas aqui da região sul. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora. Governador, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar do lançamento desse programa, que programa é esse, os benefícios que ele vai trazer? Sim, um programa importantíssimo do Rio Itapemirim, nós já estamos buscando aqui há já algum tempo a gente iniciar esse programa, tentamos
fazer esse trabalho com apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas não tivemos sucesso, então o governo do estado está aportando aqui agora R$8.900.000. Vamos fazer projetos pilotos, né, em Muqui, em Vargem Alta, em Cachoeiro do Itapemirim, com o objetivo da gente fazer a implantação de biodigestura para tratar esgoto doméstico, com a intenção de fazer recuperação de cobertura florestal e também com a intenção da gente poder fazer a entrega de equipamentos fazerem caixa seca, barraginhas, cinturão de proteção da erosão. Então, usar o equipamento para a gente poder reduzir o assoreamento e infiltrar a água para abastecer o lençol freático. Então, são diversas ações que a gente vai passar a desenvolver a partir de agora. Estou autorizando a Agência de Recursos Hídricos a fazer essa contratação e a fazer esse investimento, neste momento, de R$8.900.000. Bom, governador, a gente falar também sobre o plano de reestruturação salarial do magistério. Fala pra gente. Isso foi muito bom, porque a gente conseguiu, a gente buscou a autorização do Tribunal de Contas, do Supremo Tribunal Federal, para a gente poder fazer isso. Eu queria fazer essa reestruturação do plano de carreira do magistério. A Lei 173 do governo do presidente Bolsonaro proíbe fazer esse reajuste, mas nós fomos ao Supremo e fomos ao Tribunal de Contas e a gente conseguiu autorização para a gente poder fazer a aplicação desse reajuste, dessa valorização dos professores, dentro do nosso plano de recuperação da educação, de compensarmos o afastamento dos alunos da sala de aula em 2020 e 2021. Isso era muito importante. A gente entregou um computador para cada professor com internet, um computador para cada aluno do ensino médio com internet. Estamos ajudando o município com obra, com educação em tempo integral, avançamos na escola em tempo integral, mas também a gente precisava valorizar os profissionais da educação, os professores, e foi isso que a gente fez, para a gente poder ter mais gente, mais profissionais motivados e a gente, de fato, ter uma educação que possa reduzir a violência, possa gerar oportunidade para as pessoas. Bom, em meio a tantas notícias que os capixabas têm recebido, aumento na alimentação, aumento nos combustíveis, e Cachoeiro de Itapemirim, pelo 9º mês consecutivo, tem o melhor saldo de emprego no estado do Espírito Santo. Isso é uma notícia boa, é uma luz no fim do túnel de que as coisas estão começando a caminhar bem, né? Sem dúvida, se a gente tiver um Brasil estabilizado, não precisa nem estar tão bem, mas estabilizado, porque nós não somos uma ilha, a gente depende do desempenho do Brasil, né? A gente pode avançar ainda mais. Parabéns, Cachoeiro, porque o trabalho feito aqui, governo do estado, prefeitura municipal, sociedade de Cachoeiro, empreendedores de Cachoeiro, gente que está aqui lutando, trabalhando, gerando emprego, gerando renda, e as obras do governo do estado, da prefeitura, das prefeituras dessa região, têm ajudado a gerar oportunidade de emprego. Bom, tá aí as palavras do governador Renato Casagrande, que hoje vem cumprir a agenda aqui no estado do Espírito Santo. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado a vocês, um abraço, bom dia para todos. De Cachoeiro de Itapemirim, aqui no bairro Aeroporto, nós voltamos aos estúdios com você, Wanderson. Obrigado, Samuel. Lembra do caso daquele flagrante do transporte de uma carga de cimento de Cachoeiro para Presidente Kennedy? Na Câmara, o secretário Vander Maciel prestou esclarecimentos e disse que não houve desvio desse material da Prefeitura. O secretário de Manutenção e Serviços de Cachoeiro, Vander Maciel, esteve na Câmara na terça-feira para prestar esclarecimentos aos vereadores sobre denúncia envolvendo o veículo da Prefeitura que teria sido flagrado levando sacos de cimento ao município de Presidente Kennedy. O fato ocorreu no dia 29 do mês passado e foi filmado pelo vereador Ari Correia, que logo após divulgou o vídeo em suas redes sociais, gerando ampla repercussão. Na Câmara, o secretário teve a oportunidade de esclarecer os fatos ao ser sabatinado. Vocês optaram pela empresa Queimacol, de Presidente Kennedy, em razão dela ter um contrato de prestação de serviço que está ainda em vigor de material de construção, é isso? Quando a gente fez a solicitação desse material, a gente perdeu, só tinha a Baense que prestava serviço para o município, na questão de material de construção. Depois dessa só havia a empresa Queimacol em Presidente Kennedy, que é uma empresa de material de construção. Quer dizer então que a Baense Material de Construção, ela tinha a obrigação de entrega do cimento apenas? Sim, ela também não tem esse cimento todo em estoque. Então ela compra direto da fábrica, quando ela compra essa quantidade toda,
ela já não fica ali, já manda direto para o CMU. Quando chegou aquela carga toda de cimento, a gente viu que não tinha condições de abrigar os 150 sacos, a gente viu a situação melhor, porque eu não conseguiria usar aquilo ali, porque estava um tempo muito chuvoso, e a gente ia perder o cimento. Só para deixar bem claro que eu não fui convocado nem intimado a prestar nenhum esclarecimento para a polícia. Eu fui lá só para poder ver a quantidade de material. Aproveitando lá, o delegado perguntou se eu queria depor, se eu queria prestar o depoimento. Lá falei, são os meus servidores. E automaticamente eu fiz o depoimento do delegado. Houve roubo de cimento? Não houve nem roubo, nem desvio de cimento, porque o cimento está no mesmo lugar. E hoje de manhã aconteceu uma confusão no centro de Cachoeiro. Um rapaz suspeito de furtos foi contido por populares e apanhou bastante. Olha só. A confusão começou depois que pessoas reconheceram um rapaz que cometeu furtos em casas da rua 13 de Maio, no bairro Basileia, em Cachoeiro. Uma das donas da casa teria reconhecido o homem perto de um banco que fica no bairro Guandu. Ele foi apanhando pela avenida e uma multidão acompanhando o caso. De acordo com uma das vítimas, pelo menos 2 casas foram furtadas pelo suspeito, que contava com a ajuda de outro comparsa. Em um lugar, ele teria levado celulares e até notebook. Depois, teria vendido para um frentista. As vítimas do furto fizeram o rapaz levá-los até o homem que teria comprado o material, mas ele não estava no posto de gasolina. A polícia militar foi acionada para amenizar a situação. O rapaz, que reclamava de dores, e depois vai prestar esclarecimentos na delegacia de Cachoeiro. A confusão teria começado a 300 metros daqui, próximo à Caixa Econômica, e só teria terminado perto de um posto de gasolina, o local onde, segundo informações, o criminoso teria vendido os produtos furtados. Que treta, hein? Aquela região do Guandu, aqui na região central, é bem complicada. Sempre tem confusão por ali, sempre tem casos de furto, muitos usuários de drogas também naquela região, mas é aquela velha história, né? Só ocorre o furto se tiver o receptador, só existe o traficante se tiver o usuário de drogas. E aí, esse elemento foi lá, esse malandrinho Coca-Cola foi lá no bairro, furtou as residências, achando que daria tudo certo, né? Vendeu para o frentista desse posto de gasolina, mas por fim acabou levando aquele sapeca iaiá. Ainda bem que nada de mais grave aconteceu com ele, porque a população ultimamente está com sede de justiça, sabendo que a nossa legislação é tão falha, o nosso Código Penal é aquela velha história, né, do prende e solta. E depois do intervalo, a Prefeitura esclarece apagão na iluminação pública de algumas ruas de Cachoeiro. A gente volta já. Esse é o Ronda da Cidade na sua TV Sim, canal 16.1. Conta para todo mundo, pois esse é o seu telejornal com as principais notícias do sul do estado, sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para o Anderson Scherrer, lá no bairro Novo Parque, sempre participa com a gente, sempre envia os flagrantes pelas ruas da cidade. Um forte abraço, meu amigo Anderson Scherrer. E com o dia de finados chegando, começou o movimento nas floriculturas de Cachoeiro, mas ainda de forma bem devagar. Os trabalhos com as flores não param na floricultura da Mônica, pois com a chegada do dia de finados o movimento aumenta. E para esse ano a expectativa é boa. A gente está tentando trabalhar com produtos mais personalizados, mais bem trabalhados, embalagem mais elaboradas, coroas de flores, cruz, coração, para a pessoa levar para o seu ente querido, que é a pessoa que se foi, que ela tanto ama e não pode estar mais perto, né? Mas o mercado de flores não está fácil. A maior parte das flores comercializadas pelas floriculturas aqui em Cachoeiro vem de Olambra. E por lá, muitos produtores, durante a pandemia, trocaram de ramo, foram para o ramo de leguminosas e outros segmentos. E agora, com a grande procura para o dia de finados, fez com que as flores subissem de preço. Fez, sim. Teve uma alteração, sim, de preço, assim, bem
né, visível, né? Segundo a empresária, que está no ramo há mais de 20 anos, para manter a clientela, o jeito é não repassar o aumento total para o consumidor e usar a criatividade. O que a gente está procurando fazer é tentar manter um nível de valor, porque a gente precisa de trabalhar, precisa de vender e nosso cliente quer comprar, né? Então não adianta a gente querer colocar o preço lá em cima e ficar a mercadoria parada. Então a gente precisa de girar a mercadoria e com isso a gente tenta personalizar as flores, fazer uma bela de uma embalagem, né? E agregar isso, nosso amor também pela profissão que a gente tem, porque a gente ama o que a gente faz, e vender para o nosso cliente amor, porque flor é amor, né? Mesmo com muitas encomendas através da internet, a movimentação presencial ainda é pequena nas floriculturas em Cachoeiro e, como bons brasileiros, os cachoeirenses vão mesmo deixar tudo para a última hora. Sim, deixa para a última hora. Tem aqueles clientes que a gente já trabalha com ele há anos, né? Que já encomendam antes, já tem encomendas antes de, como eu te falei, de cruz, de coração, de coroa, antes, que a gente prepara um dia antes para poder entregar para o cliente. E tem aqueles que vêm 2 dias antes, vêm no dia, principalmente no dia, né? E é claro, o celular tem sido a ferramenta essencial para a comercialização, um tipo de trabalho que cresceu durante a pandemia e veio para ficar. Falo que hoje os clientes procuram mais pela internet do que vir pessoalmente à loja, devido também à pandemia, né, ajudou nessa parte, porque as pessoas não podiam sair de casa e pediam pelo WhatsApp, né? Aí isso se manteve e eu acho que agora vai direto, todo mundo pelo WhatsApp. Creio que 90% dos clientes hoje pedem pelo WhatsApp. A gente manda foto, a gente conversa, explica, tudo por aqui. E agora a gente fala de um problema que vem tirando o sossego da população. É a iluminação pública. Muitas ruas em Cachoeiro estão sem luz nos postes. Vamos conversar com o Samuel de Fraga, que tem mais informações para a gente. Oi, Wanderson, a gente está aqui na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim para levar para a população um esclarecimento sobre um problema que tem afetado a vários bairros, em várias ruas de Cachoeiro de Itapemirim, que são os problemas na iluminação pública. São várias ruas em que vários postes, as lâmpadas não acendem à noite, em alguns locais as lâmpadas ficam piscando e muita gente vem reclamando da falta de manutenção desse serviço. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Tiago Bridger, ele que é procurador-geral do município, e vai explicar para a gente o que está acontecendo, por que não está sendo feita essa manutenção. Procurador, seja bem-vindo ao Ronda da Cidade. Fala para a gente, ruas com falta de energia, poste piscando, explica para a população que está tão carente de saber dessa informação, o que está acontecendo. Boa tarde. Infelizmente, nós estamos passando por uma briga de empresas na justiça em relação ao processo licitatório. Nós abrimos um processo licitatório com 2 anos de antecedência do encerramento do contrato em vigor, né? E por conta dessa briga de empresas, uma empresa querendo assinar o contrato com a outra, o município quer contratar a empresa de menor preço e a briga judicial é da empresa que está em segundo lugar, o judiciário determinou a paralisação dessa licitação para a realização da perícia, uma perícia técnica, né, para avaliar se o preço da primeira é ou não é factível, né, você consegue prestar o serviço com ela. Porque se conseguir, contrata a primeira colocada, se não conseguir, contrata a segunda colocada. A paralisação é de dezembro de 2019, o judiciário não avançou nesse processo até hoje, né, o contrato venceu, o município tentou fazer uma nova contratação emergencial, que também foi paralisada pelo judiciário. O judiciário determinou que o contrato emergencial fosse assinado com a empresa de segundo colocado, né, que reclamou primeiro na justiça. Nós encaminhamos esse contrato para ela e ela se recusou a assinar, porque não quer assinar para 6 meses, que é o prazo legal de contratação emergencial, que é assinar só para os 2 anos da licitação. Nós informamos isso ao judiciário, já tem mais ou menos 15 a 20 dias que essa petição nossa foi apresentada ao judiciário, pedindo a liberação para nós contratarmos outra empresa. Enquanto o judiciário não nos der autorização para contratar outra empresa, nós estamos proibidos por decisão judicial de contratar qualquer empresa que não seja aquela que foi determinada e que optou por não assinar o contrato.
Bom, a gente está vendo aí umas imagens, aí são várias ruas de Cachoeiro, vários postes, as ruas estão escuras, há locais que a iluminação da rua está dependendo das próprias casas, nós temos exemplos aí, casas que colocaram refletores nas portas, enfim, não existe outro remédio, né? Não existe uma outra solução, a solução agora é esperar. E há uma pergunta que os telespectadores têm feito, e muito, paga-se uma taxa, né, de iluminação pública? E nessas ruas que não tem essa iluminação pública, como é que fica essa taxa? É obrigatório o pagamento? Enfim. Vamos lá. A questão é a seguinte, nós entendemos que o serviço de iluminação pública é um serviço essencial para a coletividade, Cachoeiro precisa dessa prestação de serviço, o município quer porque quer prestar, tem os recursos garantidos para prestar. Hoje o judiciário impede a prestação de serviço de iluminação pública na cidade. Essa é a grande verdade. Sobre a taxa, tecnicamente se chama contribuição de iluminação pública, né? As pessoas não pagam por ter suas ruas iluminadas. A lei federal, né, que foi criada lá pelo nosso Congresso Nacional, determina que a população custeie todo o parque de iluminação pública. Então, é uma contribuição entre os contribuintes. Então, se não tem naquela rua, mas tem no centro da cidade, tem outras vias próprias, prioritárias do município, que são abastecidas dessa iluminação, e esse recurso serve para isso. É claro que o recurso que nós recolhemos é suficiente para levar até a população de todas as ruas essa iluminação pública. Esse é o interesse da administração do prefeito Vitor Coelho. Mas hoje nós estamos de mãos atadas pelo judiciário e não podemos prestar esse serviço até que o judiciário nos autorize a contratar uma outra empresa ou encerre o litígio do processo licitatório que já se arrasta 2 anos. Então não tem outro remédio, é esperar. Infelizmente, nós não podemos descumprir decisão judicial, né? Sob pena de nós sermos responsabilizados pessoalmente, gestores presos. Então, não é isso que nós queremos, não é isso que nós podemos fazer pela cidade, e nós estamos brigando no judiciário para que nós possamos contratar outras empresas. Há recursos nossos pendentes de julgamento no Tribunal de Justiça em Brasília, e assim que for possível, que houver a possibilidade processual, nós também vamos submeter esse pedido ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, tentando voltar com o serviço o mais rápido possível. Pois é, então aí está esclarecimento para a população, né, Wanderson? Eu conversei aqui com o Tiago Bringer, ele que é o procurador-geral do município, falando sobre esse problema de iluminação pública que tem afetado a várias ruas, a vários bairros e moradores de Cachoeiro, de Itapemirim. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui do procurador Tiago Bringer e aqui do centro da cidade, da Prefeitura de Cachoeiro. Nós voltamos aos estúdios com você. É isso, Samuel. Está dada a explicação. A gente lembra que escuridão atrai a criminalidade e que esse problema seja resolvido o quanto antes. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o nosso programa pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia e às 7 da noite. A você, um forte abraço.